A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, alunos da Escola Dominical. No próximo domingo estudaremos a 9ª lição do primeiro trimestre da EBD, intitulada Espírito Santo, o Regenerador. Vamos iniciar nosso estudo? Preparados? Vamos em frente então. A 9ª lição da EBD desenvolve de maneira teológica e bíblica a doutrina da regeneração como obra essencialmente espiritual, realizada no ser humano por meio da ação soberana do Espírito Santo, dentro do plano salvífico do Deus Trino. Demonstraremos neste vídeo que o novo nascimento não é fruto do esforço humano, mas da iniciativa graciosa de Deus Pai, fundamentada na obra redentora de Cristo e aplicada eficazmente pelo Espírito. Desde já ressaltamos que a regeneração constitui o início da vida cristã, sendo o momento em que o pecador morto espiritualmente é vivificado por Deus. Essa obra se insere no propósito eterno da salvação e manifesta a atuação conjunta das três pessoas da Trindade. A regeneração é uma doutrina amplamente ensinada nas Escrituras. Biblicamente, regenerar significa produzir nova vida espiritual naquele que estava separado de Deus pelo pecado. O apóstolo Paulo afirma claramente essa transformação espiritual ao escrever: "E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados." Efésios 2:1. A condição natural do ser humano é de morte espiritual, incapaz de se aproximar de Deus por si mesmo. A regeneração surge como resposta divina à incapacidade humana, sendo uma obra graciosa que concede vida onde antes havia separação e condenação. Jesus ensinou explicitamente a necessidade da regeneração ao afirmar a Nicodemos: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. E ainda, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. Destaco que o novo nascimento não é mera mudança de comportamento, mas um ato espiritual profundo, sem o qual ninguém pode participar do reino de Deus. O Pai é apresentado como o autor da salvação, aquele que planejou e iniciou a obra redentora por sua graça soberana. Pedro declara: "Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos." 1 Pedro 1:3. A regeneração procede do propósito misericordioso do Pai, que gera espiritualmente os que creem. Por sua vez, o Espírito Santo é o agente direto dessa obra no coração humano. Ele aplica os méritos da redenção de Cristo, transformando interiormente o pecador. Paulo afirma: "Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem e da renovação do Espírito Santo." Tito 3:5. Assim, o Espírito realiza a regeneração, purificando, renovando e comunicando nova vida espiritual ao crente. O segundo tópico trata da natureza espiritual da regeneração. Nesse tópico, enfatizo que regeneração é essencialmente uma transformação interior, não externa ou meramente religiosa. Ela ocorre no mais profundo do ser humano, alterando sua natureza espiritual. Essa realidade se alinha com a promessa profética feita por Deus através de Ezequiel: "E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos e os observeis." Ezequiel 36, versículos 26 e 27. A regeneração envolve uma mudança radical de disposição interior, substituindo a dureza espiritual por sensibilidade para com Deus. Afirmamos que essa obra é soberana, isto é, realizada conforme a vontade divina e não controlada pelo esforço humano. Jesus ilustra essa soberania ao comparar o Espírito ao vento. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8.
A regeneração, portanto, é um ato divino misterioso, porém eficaz, que transforma o ser humano segundo o propósito de Deus. Como consequência dessa obra, surge uma nova vida e uma nova conduta. Paulo explica: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Sendo assim, o regenerado passa a viver segundo uma nova realidade espiritual, marcada por transformação moral e espiritual. No derradeiro tópico, falaremos sobre os sinais do novo nascimento em Cristo, onde analisaremos evidências visíveis da regeneração. O primeiro sinal destacado é a justificação pela fé. Ao ser regenerado, o crente é declarado justo diante de Deus, mediante a fé em Cristo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. A regeneração produz... a regeneração conduz o pecador à fé salvadora, resultando em reconciliação com Deus. Outro sinal evidente é a vida de santificação. O novo nascimento produz desejo de viver em obediência e separação do pecado. A Escritura afirma: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. A regeneração não apenas perdoa, mas capacita o crente a viver em santidade, por meio da atuação contínua do Espírito Santo. Por fim, a lição destaca o fruto do Espírito como evidência prática dessa nova vida. Paulo descreve: mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5:22 e 23. Essas virtudes revelam transformação interior produzida pela regeneração e manifestam o caráter de Cristo na vida do crente. Concluímos reafirmando que a regeneração é uma obra fundamental do Espírito Santo dentro da economia da salvação trinitária. Ela é planejada pelo Pai, fundamentada na obra redentora do Filho e aplicada eficazmente pelo Espírito. Sem essa obra espiritual, não há verdadeira vida cristã. O novo nascimento transforma profundamente o ser humano, produz fé salvadora, conduz à santificação e manifesta o fruto do Espírito. Dessa forma, a regeneração não é apenas um evento inicial da fé cristã, mas o princípio de uma vida renovada que glorifica a Deus. A lição, portanto, apresenta a regeneração como ação graciosa e soberana de Deus, essencial para a salvação, evidenciada por uma vida transformada e sustentada pela presença ativa do Espírito Santo no crente. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que esta síntese de nossa nona lição do primeiro trimestre tenha motivado cada um de vocês a estarem conosco no próximo domingo, em uma escola dominical bem pertinho de sua casa. Próxima sexta-feira, continuaremos estudando o livro de Salmos de uma forma exegética, pentecostal e de acordo com a tradição judaica da época em que cada salmo foi escrito. Por isso, eu te convido a acessar nosso canal no YouTube, assistir, compartilhar, comentar e se inscrever para ser avisado todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.